Oi, olá, amado, amada. Nós vamos conversar aqui de assunto muito interessante, importante. Nós vamos conversar aqui sobre as pessoas, né? Em geral, ficam aguardando a perfeição para começar ou iniciar algo na sua vida. Então, eu tenho muito isso comigo assim, né? Que enquanto você espera a sua perfeição chegar, eu continuo caminhando, confiando na minha natureza divina. Então, o que eu quero dizer com isso é que você fica se comparando com outras pessoas, né? Se você faz isso é tudo bobeira, né? Manipulação, ilusão, e a gente tem que assim se inspirar em pessoas que e desde criança nos motivaram de alguma forma a agir já com aquilo que você já sabia, né? No caso meu, assim, quem me inspirou muito foram meus pais, né? Até onde eu sei, que o pai e a mãe, eles tinham só até o terceiro ano. Minha mãe, na época, montou uma loja, tipo Mapping hoje, tinha de tudo. Ela fazia até vestido de noiva, né? Vendia roupas feitas, tecidos. Ela só não vendia sapatos, mas o resto ela vendia tudo. E até hoje, várias vezes eu sonho com essa loja, né? Como era gostoso, né? Tantas coisas novas. E eu lembro assim que a gente tinha umas 2 roupas por semana novas, era muita abundância. E a geladeira sempre muito abundante em todos os sentidos. Então, ela só até o terceiro ano e ele só o terceiro ano. Ele foi subindo de cargo numa indústria, né, numa, numa indústria muito famosa em Piracicaba, que é a Codestil de Dini, e ele gostava daquele serviço, ele gostava de estar ali. E eu lembro assim que meu pai era muito grato. Depois de um tempo, a empresa começou a fornecer o almoço e ele chegava em casa e falava: Nossa, como as pessoas, quanto menos tem, mais reclama. Reclama do almoço, reclama disso, reclama daquilo. E ele sempre muito grato. Nossa, tem uma variedade de coisas para a gente comer. Você não precisava mais vir almoçar em casa, embora não fosse longe. E, e, e minha mãe tinha essa loja maravilhosa, né? Só até terceiro ano. E antigamente não tinha nada, nada dos benefícios que nós temos hoje. Tudo era marcado assim, em caderninho, em livros. E é claro que muita gente ficava devendo. Mas assim, essas coisas sempre acontecem em tudo que a gente faz, né? Sempre tem aquelas pessoas que não honram o que falam e não honram o que fazem, o que falam. Mas quem faz com prazer o que faz, aquilo nem atrapalha. Sempre é nos dado mais bênção, bênção e mais bênção. Então, eu me inspiro muito, né? Sempre me inspiro até hoje nos meus pais, né? Que não tinham que até o terceiro ano, muito pouco sabiam escrever, né? O necessário ali, e ninguém segurou eles. Eles não ficaram esperando a perfeição para tocar a vida para frente e tiveram 6 filhos, né? Então, eu lembro assim que minha mãe também não gostava muito de serviço de casa, e eu também não gosto. Mas quando precisava, faz. Eu também, quando preciso, eu faço. Mas assim, a loja, né? A loja que tinha de tudo, trazia muita alegria para ela, né? Então é importante a gente saber se nós estamos no lugar certo, né? Ah, Maricela, qual será a minha profissão? Se a sua profissão atual te deixa alegre, então você está no lugar certo. Se a sua profissão te angustia, né? Então você está no lugar errado.
Então, não pensa duas vezes para sair, porque nós, quando somos felizes, quando estamos na profissão correta, é muito difícil ficarmos doentes. Se começar a ficar doente de alguma coisinha, sempre é uma coisa simples, você já reage. Mas quando você é infeliz, seja na profissão, no relacionamento, no financeiro, seja onde for, infeliz com você mesmo, quando você é infeliz, você vai viver doente. É por isso que uma pessoa, quando diz que ela está bem, e ela está lá bebendo sem parar, fumando sem parar, usando maconha, usando droga, seja o que for, tá? Que esteja fazendo em excesso, não tem como ser verdade o que ela está dizendo. Ela só não consegue ainda encarar a própria sombra, né? Ela vive de aparência e por isso força o mental, o espiritual, o corpo físico, e a pessoa sempre acaba ficando doente, né? Ou pelo menos depressiva. Então, a gente vê assim, os pais ficaram esperando a perfeição para começar? Claro que não, né? Então, cada um de nós tem que aprender a brincar com o que faz. Eu gosto do que eu faço, né? Para mim é uma brincadeira gostosa e ainda recebo pela brincadeira. Então, autossabotagem é quando você fica procurando a perfeição. Não, mas eu fico assim, esperando eu ficar perfeita. Quando eu ficar perfeita, aí eu vou fazer tal coisa, né? É autossabotagem. E a autossabotagem ela mata, né? E porque você fica assim, eu não vou conseguir. E ela te mata em todos os sentidos. E se você não consegue, assim, ser transparente, né? Então, eu fico escondendo aquela parte da minha vida, eu fico escondendo tal situações. Eu vou falar uma coisa para você, eu sou a mais nova das mulheres da família, de uma prole de 6 irmãos. E minhas irmãs mais velhas podiam falar o que fosse, né? Não namore ainda, não faça isso, não faça aquilo, eu fazia tudo o contrário. Né? Ah, tá. Faz de conta que você está ouvindo aquela conversa mole. E eu sempre fazia, e sempre fiz, e continuo fazendo tudo que eu quero. Eu não fico num lugar, num espaço, numa situação que aquilo não está me deixando feliz. Eu caio fora. Né? Não me interessa o que os outros pensam, não fico me comparando. Interessa se eu estou brincando, se eu estou feliz. Né? Se eu estou feliz, então isso é uma forma de abundância. Né? A gente se torna uma pessoa abundante, porque quando a gente é a alegria, tudo vem mais fácil no nosso caminho. Né? Então, se você não consegue assim ser transparente, não tem como acessar a quinta dimensão. Não estamos passando da terceira para a quinta dimensão? Então, não tem como você acessar essa quinta dimensão se você não tem transparência, porque na quinta dimensão, na 5D, é pura telepatia. E o que é isso? Telepatia é onde todos nós vemos e sentimos tudo e de todos também. Então, se você vai querer ascensionar para a quinta dimensão, você começa a perceber que você começa a ser telepata. A pessoa não abre a boca e você sabe o que ela está pensando. A pessoa está passando por você, você sabe exatamente o que ela acabou de fazer, né? Então, ela não consegue o mesmo com você porque ela não está ascensionando. Então, você vê tudo o que ela é sem ela abrir a boca. E ela não consegue sentir a mesma coisa com você, porque ela continua vibrando na terceira dimensão. Que é a terceira dimensão? Eu quero fingir que eu sou uma pessoa boa, correta, eu quero fingir que eu sou assim, sabe? E essa pessoa não é, né? Não é. Então, ela não tem como ascensionar. É fácil saber, sabe? Se você tem um monte de coisa que você não consegue ser transparente, que você quer fingir para os outros que é uma coisa e é outra, você não está pronta para ascensionar.
Você não está pronto para ascensionar, né? E então, você é aquele, então, ainda que tem medo. E essa parte, eu não quero, assim... Eu não quero que veja essa parte minha que eu tenho medo, né? E escondendo certas partes suas, então você está escondendo a sua sombra. E quando você busca a perfeição, você anula a vulnerabilidade. Você anula. E se quando você anula, né, a vulnerabilidade, sem vulnerabilidade, você fica sem a sua verdade, né? Você anula a sua verdade, anula totalmente a sua verdade. E tudo se torna mais difícil, porque você tem que estar sempre escondendo aquela parte, aquela sombra que ninguém pode saber. E não tem como ativar uma telepatia quando você não tem consciência da quinta dimensão. Não existe, que na quinta dimensão não existe comparação de experiências. Então, vamos supor, o fulano lá que você conhece, que tá amigado lá com a sua colega, você sabe que ele assassinou uma pessoa que foi preso e foi solto já, cumpriu a pena dele. É a experiência dele. Às vezes ele fez isso, passou por isso, às vezes ela é uma pessoa muito melhor do que qualquer um outro ser humano, que às vezes já matou e ninguém pegou, ou não matou, mas mata animais, judia de animais, né? Então, são experiências. Você quer passar por essa experiência, você passa. É claro que você vai responder por isso. O dia de cada um chega. Então, não estamos confinados apenas à Terra. Olha, por favor, não estamos confinados apenas à Terra, né? A vida, assim, abunda no universo, né? O próprio Jesus disse, na casa do meu Pai existem muitas moradas. E então, visitantes benevolentes nos observam e nos guiam. A humanidade há eras, há muito tempo que eles nos observam e nos guiam. E quando confiamos assim em nossa intuição e em nossa experiência espiritual, né, seja lá pessoal ou não, não precisamos de validade externa. Quanto mais despertamos e atingimos a nossa vibração, né, atingimos a maior elevação da nossa vibração, mais forte é o sinal que emitimos. Então, quando nós estamos assim, elevando a nossa vibração, mais forte é o sinal que nós estamos emitindo. Então, eles sabem que pode aparecer para a gente. Eles sabem que pode entrar dentro do meu quarto. Eles sabem que pode me pegar e levar para uma nave, para conhecer um lugar de quinta dimensão. Eles sabem que pode estacionar ali no final da minha chácara, que é a água, naquelas naves mais potentes que existem, né? Parecem uns aviões, mas elas modificam assim que elas levantam voo, e pode aparecer e sumir no mesmo instante. E quando nós estamos assim nessa vibração, nós estamos emitindo sinal. Ok, comigo está tudo certo. Então, esse sinal, eles são registrados como convites. Então, nossa, aquele serzinho lá na Terra está nos convidando. É a lei da ressonância. E quando nossa frequência coincide com a frequência amorosa do campo, o que é o campo, Maricela? Já disse em outros vídeos. O campo é o que você quer chamar de universo, que você quer chamar de Deus. Não esse Deus das religiões, hein? Que mata a criança, essas guerras que nós estamos vendo, isso não é o Deus do universo, né? Esse é um governo oculto que vai fazendo tudo isso, né?
esse Deus das religiões. Eu tiro tudo de você para mim ficar rico. É o Deus das religiões. E quando eu falo aqui do campo, estou falando do Deus mesmo que não mata ninguém. E então, quando a nossa frequência é registrada assim coincide com a frequência amorosa do campo, desse Deus realmente que criou tudo, naturalmente, essa presença, esse campo, se aproxima, e muitos já sentem essa proximidade. Não sou só eu, tem um monte de pessoas nesse nível aqui. É claro que muito pequeno em relação ao universo, mas muita gente vem despertando. E então, como que a gente começa a entrar nessa vibração, nessa frequência durante a meditação ou durante o sonho? Eles vão fazer essa comunicação. E cada um que se eleva, você está ajudando outras pessoas, né, a ativarem esse campo quântico também, acelerando suavemente o despertar dos outros. Aprende a lidar com verdades maiores. Isso é quando você aprende a lidar com verdades maiores, isso é uma bela sinergia, né? Isso é uma bela sinergia. Então, cuide da sua vibração para que receba mais informações, sem sobrecarregar você no passado, sem sobrecarregá-lo, porque no passado apenas místicos, yogis alcançavam esse estado necessário para tais encontros. Por esse motivo, nós os avistamos, os avistamentos estão assim aumentando, e ele vai aumentar para você, para mim, para quem for, quando você vai assim curando as suas crenças limitantes. O papai me ensinou assim, o vovô me ensinou assim, o bisavô me ensinou assim. A verdadeira maestria está em desenergizar. Cure as suas crenças limitantes. Quando você tem apego que o avô falou, o bisavô, o pai, o vizinho, o pastor, apego vem do medo. Você tem esse apego porque vem do medo, o medo de que você não terá o que você precisa, medo que o universo não te apoiará, medo de que você não é o suficiente. E o universo responde a isso. Quanto mais você tem esse medo, mais o universo responde. Pessoa medrosa não larga o emprego para fazer o que dá alegria para ela. Pessoa medrosa está dentro de um casamento que está destruindo. A pessoa vive numa depressão, numa angústia. Doenças de todas as ordens começam a aparecer, mas ela não tem coragem de enfrentar. Vou enfrentar como os parentes, enfrentar a família, enfrentar a sociedade. Ela não tem coragem, né? Então ela fica nesse medo. E o universo vai dando mais disso para você, desse medo, desse sofrimento. Então, agir sem apego significa confiar. E fazer tudo pela alegria da própria ação. Eu faço tudo que eu quero. Eu não tenho nada com ninguém. Eu faço tudo que eu quero. Não pelo que eu espero ganhar. Significa que você entrega o resultado ao campo. Esse campo que é Deus, que criou tudo. Não é o Deus das guerras, né? Então,
confie, né? Que eu confio assim que ele me trará exatamente o que eu preciso e que pode ser melhor do que eu imagino. E, e essa segurança é uma crença poderosa, uma crença que você é apoiado, de que a vida está do seu lado, né? De que a vida está do meu lado. E então eu fico segura para assim explorar e criar e parar assim de esperar que o mundo mude. Não tenho que ficar esperando que o mundo mude. Eu mudo. A cada instante eu mudo, né? Quando você vai despertando, você percebe que há 10 minutos atrás você já não é igual a pessoa 10 minutos atrás. Você está sempre mudando de realidades, né? Sempre mudando. O que naturalmente muda o mundo ao seu redor. As coisas ao seu redor vão mudando. As pessoas ou se ajeitam, saem de perto de você. Porque você se torna a frequência que deseja experimentar. O universo é o espelho perfeito. Reflete essa frequência de volta para você. Então, se você é uma pessoa medrosa, ele reflete mais medo na sua vida. Você se acha incompetente, ele reflete mais incompetência na sua vida. Ele é um espelho perfeito. E quando você atinge esse ponto, de vez em quando, você será tentado a voltar ao que lhe era familiar. Ai, acho que eu vou voltar a ser aquela tonta lá, né? Porque é o seu ego. E é o seu ego, assim, te dizendo, volte, né? E com o tempo, o seu ego começa a se acostumar, né? Seu ego começa a se acostumar, porque o ego tenta te sabotar com o seu modo, o seu novo modo de ser. Ele percebe que você não morreu, né? Porque a pessoa que vive no medo, ela tá morta já, né? Ela já morreu. Então, ele percebe que você não morreu e as coisas estão melhorando. E lentamente ele começa a se reorganizar. E você se torna a frequência que naturalmente atua tudo, atrai tudo que deseja. É incrível como isso acontece. A liberdade que nada externo tem poder sobre sua paz, né? Você sabe que nada externo tem poder sobre a sua paz, sobre sua alegria, né? Então, pois bem, antes de se perder, o corpo grita, né? As pessoas tentam nos enganar, mas o corpo grita, né? As pessoas têm o ombro caído, respiração curta. Você fala assim com a pessoa no telefone, você percebe que a respiração dela tá curta, né? Ou se você está falando numa videochamada pela internet, você está pessoalmente, você vê que os olhos da pessoa são baixos. Você vê na foto, a pessoa tira várias fotos dela, tem pessoas que mesmo não tendo nada de curtida, ela sempre vai tirando várias fotos, e você percebe que os olhos estão sempre assim, baixos, né? Sempre baixos. E elas têm o aperto de mão muito fraco, né? A Malimar, elas conseguem pegar na mão do outro, e é um aperto de mão fraco, né? Então, quer dizer assim que postura não é estética, é linguagem interna, né? Postura não é estética, é linguagem interna. Então, quando você se coloca ereto, levanta o queixo, abre o peito, está se dizendo, eu continuo de pé, né? Eu estou no controle, continuo de pé. Ninguém é livre a menos que seja senhor de si mesmo. E dominar o corpo é plantar raízes internas, e raízes firmes não tombam na tempestade. Pode vir
o problema que for, o conflito que for, que nós não tombamos na tempestade. Né? Você tem que entender assim que, sabe, quando você vai fazer um negócio maior, às vezes você vende uma propriedade, duas, às vezes você dá uma escorregada e o outro bate palma, ainda mais coleguinhas que estão competindo com você, que tem ciúmes, ou parentes, né? Eles adoram falar, nossa, olha ali, olha lá, escorregou, né? Daqui a pouco, eles pensam que você escorregou, você levantou, voou, você está lá na nuvem e eles continuam aqui patinando, 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 né? Então, porque você tem raízes firmes, né? Você tem raízes firmes, você sabe que você vai voltar para ir mais longe. E então a gente não explode, não reage. A reatividade é um veneno silencioso. E ela te rouba a clareza, suborna a sua força, né? Sabota a tua força e transforma a sua mente num campo de batalha onde você nunca vence. Ser calmo é ser mestre de si mesmo. Quando você resolve tudo com calma, com firmeza, né? Então a emoção passa, o impulso some. Quem age com sabedoria escolhe o momento certo, não o momento mais barulhento. Então transforma a dificuldade em motivação. A dificuldade não é inimiga, ela é uma mestra. E o silêncio é um superpoder. Quando você silencia, você observa. Quando você observa, você entende. E quando você entende, você age com precisão. A calma verdadeira é que sustenta a decisão firme. Então, a calma é o alicerce invisível de quem age com intenção. Então, antes de você ficar rico, ou antes, né, de eu ficar rica, ou antes de você ficar rico, é assustador. Por quê, Maristela? Porque o universo, ele te prepara para sustentar tudo. O universo começa a te reorganizar, né? Ele te coloca numa situação onde você é forçado a escolher, né? Vai reagir, né? Você está numa situação lá que você achou que já estava forte. Aí uma pessoa vai lá e faz uma aberração para você. Então ele pergunta ao universo, vai reagir? Aquele campo, aquele Deus que criou tudo. Você vai reagir ou vai permanecer em paz? É desafiador agradecer sem resultados. Eu agradeço naquele momento que a tempestade está ali, né? Sem resultados. Prosperar não é atrair nada. Vou repetir, prosperar não é atrair nada, é permitir o que já existe te alcance. Você está em outra sintonia e o colapso serve para isso. Então, desmontar o ruído interno que impedia essa sintonia de se estabilizar. O campo, o universo, Deus, ele testa a sua coerência e não a sua fé. Né? Não adianta a coleguinha que fica lá, olha aqui, estou na igreja, olha aqui, eu limpo a igreja, olha aqui, eu estou agora aqui no púlpito, olha aqui eu lendo um versículo aqui da Bíblia. Não, o universo ele não vê isso, né? Ele não quer saber, né? Se você tem fé ou não tem fé, ele testa a sua coerência. Está lá falando que participa de uma tal congregação, mas na rede social está desfazendo de algumas pessoas que não congregam da mesma igreja,
da mesma fé, da mesma situação, ou é a inveja. Então, o campo, ele testa a sua coerência e não a sua fé, o que você faz ou deixa de fazer no seu dia a dia. Ele quer saber se a sua energia combina com o que você diz querer. Combina? Então, você pode até ter na marra, mas vai perder. Você já viu gente que sobe rapidinho e desce na maior velocidade? Ou pessoas que estão subindo porque estão fazendo coisas ilícitas e depois perdem na saúde, perdem na moral, né? E lá na frente vai perder financeiramente também. Então, ele quer saber da sua energia se combina com o que você diz querer. Então, ele coloca assim, você diante do oposto. E de repente, o que parecia assim distante começa a se aproximar, né? As portas se abrem, as pessoas certas aparecem e o dinheiro começa a vir de onde você menos esperava. Pode apostar. E isso não é milagre. Isso não é milagre. É o resultado de alguém que aprendeu a se comunicar com o campo, com Deus, com o universo. Você não precisa correr atrás de nada, porque tudo que vibra na mesma frequência começa a te reconhecer. É impressionante o que estou dizendo. É assim que o universo trabalha através de correspondência. O que é igual te atrai, o que é diferente se distancia. Nos tornamos a própria abundância, né? Porque o universo está refletindo. Ele vê que eu estou abundante dentro de mim. Então não é atrair, é se tornar o lugar onde a riqueza acontece. Nesse estado, nada mais é assustador. O velho foi dissolvido, a vibração se estabilizou e as dúvidas, né? Você continua tendo dúvidas, Maristela? Claro que sim. Elas ainda aparecem, sou ser humano, mas não me controlo, né? A abundância chega leve e você começa a perceber assim pequenos sinais através das sincronicidades. Então é assim, né? Sempre que eu coloco uma propriedade à venda, quando eu resolvo que aquilo vai, eu tenho uma propriedade que está aí à venda, eu falei assim para o meu filho, meus filhos, agora eu estava quieta, a partir de agora eu quero realmente vender, eu estou decidida, eu estava em dúvida, agora eu quero realmente vender. Então presta atenção que a gente vai fazer essa venda em menos de 2 semanas. E aí você pode falar com 3, 4 pessoas, mas aquele que já estava ali primeirinho, você sabe que é competente, que conhece as pessoas certas para esse negócio, ele age no momento certo e tudo se abre. O filho fala, impressionante, há 2 semanas atrás você disse, agora eu quero, agora eu decidi, eu estava em dúvida, agora eu quero vender, nós vamos vender em 2 semanas, e vendemos em 2 semanas. Né? Então, porque você entrou naquela vibração, você disse para o universo, certeza, estou certa disso, posso vender, não quero mais ficar com isso, eu quero realmente vender. Né? Então, a abundância chega leve, você começa a perceber as sincronicidades, os sinais, né? Porque tudo está alinhado. Quando a vibração muda, o mundo muda. Você não busca mais segurança, porque você é a segurança, né? Você é a segurança. Esse estado que o campo reconhece e devolve. Então, as situações que antes te abalavam, agora parecem pequenas. A pressa dá lugar à calma,
A dúvida dá lugar à confiança, a escassez dá lugar à gratidão. Então, entende que não é o universo que atrasa, é nós, é você, é eu que ainda não estava pronto para sustentar o que pedia. Nossa, eu tenho certeza absoluta. Eu brinco muito com isso. Né? Eu tenho muita propriedade, então às vezes eu compro, às vezes eu vendo, às vezes eu faço isso, às vezes eu faço aquilo. Quando eu estou em dúvida, aquilo fica parado. Mas quando eu tenho a certeza, eu digo, daqui 2 semanas nós estamos resolvendo isso, e 2 semanas a gente resolve. Então você se sente seguro e é por isso que começa a ter. Essa é a inversão quântica, né? E quanto mais você se expande, mais ele multiplica. Então, porque agora você flui de uma vibração limpa, livre de medo. Não precisa forçar, é só permitir. E permitir é confiar no invisível, que o invisível está trabalhando a nosso favor. Aqui a consciência se expande. Você percebe que cada desafio foi só para ensinar a confiar. Então permaneça na certeza de que tudo está acontecendo no ritmo certo. Permaneça no estado de gratidão. Nunca se esqueça de ser grato ou de ser grata com as pessoas que sempre te ajudaram. Você estava lá quase morrendo, a pessoa foi lá e te ajudou. Você estava passando fome, a pessoa foi lá e te ajudou. Você precisava de companhia, você foi lá e fez companhia. Você precisava, numa época atrás, algum dinheiro, essa pessoa foi e te emprestou. Então, nunca se esqueça de ser grato. Porque quando o cérebro acredita, o corpo segue. Quando estamos no aqui e no agora, emitimos uma vibração pura. Você cria somente o que você é. Não espere a perfeição, coleguinha. Não espere a perfeição. Não espere a perfeição. Não espere ficar perfeito em nada. Tudo que você já aprendeu, você assiste vídeo, você assimilou. Não, vou assistir mais 1, 2, 3 vezes. Aí assimilou alguma coisa de bom. Vai sair à noite, passa pro coleguinha o que você aprendeu. Você vai ver que fica mais claro para você. E o universo já te dá outro tipo de conhecimento. Não espere ficar perfeito para fazer nada que você queira. Vá e faça. Quanto mais você faz, mais bom você fica naquilo que você faz. E se divirta, brinque com aquilo que você gosta. Se você, no seu trabalho, você não consegue brincar, não consegue ser alegre, você está no lugar errado. Se você, dentro da família, não consegue ficar feliz, você está no lugar errado. Se você, num relacionamento, não consegue se divertir, ser alegre, ser você mesmo, você está no relacionamento errado. Não espere a doença crônica chegar. Tira o medo. Reaja. E saia desse relacionamento. A doença só chega quando você não está na alegria. Pessoa feliz não adoece. Ela pode até ter alguma coisinha, mas logo ela reage. Pessoas que vivem na tristeza, dentro do relacionamento, dentro do trabalho, seja aonde for, ela vai atrair a doença. Gratidão, amor sempre,